Mas espero que isso não... Podem ficar à vontade de perguntar o que quiserem, quando quiserem. Acho que a gente já tem um número bastante suficiente de pessoas. Bom, muito bem-vindos ao curso de Física Experimental A, né? O meu nome é Caetano Miranda, eu sou professor do Instituto de Física aqui da Universidade de São Paulo. E essa turma, em especial, ela usualmente era reservada à turma de Santos, né, na Escola Politécnica, na área de Engenharia de Petróleo, né. Se você não é desse curso de Engenharia de Petróleo, também seja muito bem-vindo ou bem-vinda, né. A ideia aqui é tentar trazer, né, um pouco do espírito que é essa parte de física experimental, e normalmente eu que ministro a disciplina experimental de física, A e B, né, na Escola Técnica em Santos, e, portanto, pensando em termos do que vai acontecer, provavelmente acontecendo no segundo semestre, né, eu vou ter essa preocupação especial de estar acompanhando vocês dessa turma, né, 191, mais próximo. Né. Então, se me permitir, eu vou apresentar alguns slides, né, sobre o curso e como é que a gente vai estar atuando ao longo desse semestre. Tá? Eu espero que vocês estejam tudo bem com vocês, né? E, infelizmente, né, ainda por conta da questão do isolamento social, esse curso de Física Experimental A, ela não vai estar acontecendo nos laboratórios, né, como usualmente ocorriam. Né? Então, ela vai estar acontecendo de forma remota, e eu vou introduzir aqui algumas ideias, né, para tentar tornar o máximo possível essa experiência mais próxima do que vocês teriam no laboratório, né. Então a gente vai usar algumas metodologias, como realidade virtual, ou mesmo, né, em um acompanhamento mais próximo sobre o que é que vai estar acontecendo em relação a esse curso, né. Então, qual que é o grande diferencial ao que acontece, né, nos cursos presenciais? É o fato da gente não estar no laboratório, essencialmente, né, tem uma série de técnicas e uma série de atividades que tornam essa disciplina ainda mais interessante, porque é exatamente a disciplina onde você vai você vai visualizar, experimentar, né, e poder estar colocando a mão na massa, né, dentro de alguns conceitos que vocês já viram em Física 1, né, e Física 2. Então, a ideia aqui em Física Experimental é, essencialmente, a gente trabalhar, né, a questão de medidas e como tratar essas medidas. Mas isso vai ser tópico para a próxima aula. Então, por favor, fiquem muito à vontade de perguntar quando quiserem, né, seja pelo chat, eu estou acompanhando aqui, ou podem abrir o microfone de vocês e fazer as perguntas que acharem pertinentes quanto ao curso. Tá? Então, o meu e-mail, esse cr.miranda@usp.br, né, então vocês foram notificados a partir desse e-mail, e esse vai ser um ponto de contato, né, um dos pontos de contatos que a gente pode ter ao longo do curso. Né, então fiquem muito à vontade de escrever quando vocês acharem interessante, quando tiverem dúvida, quando quiserem estar conversando, né, que a ideia é tentar ser o mais rápido possível, tentar respondendo para vocês as perguntas, né, bem como também trocando algumas ideias em relação a essa disciplina. Né. Só falar um pouquinho sobre mim, né, sou físico de formação, né, onde grande parte dos meus trabalhos, na verdade, está ligado à parte de física de materiais, nanotecnologia e tecnologia de petróleo. Por isso que boa parte dos projetos, né, e também essa disciplina em si, para a turma de Santos, ela cabe à minha responsabilidade, né, e acho que muito do linguajar, né, que eu vou trazer também para esse curso, ela vai seguir um pouco dessas linhas de trabalho que a gente vem desenvolvendo no Instituto de Física. Então, a gente tem um grupo de pesquisa chamado de Nanopetro, que a ideia é exatamente usar a nanotecnologia aplicada à indústria de petróleo, mas também está ligada à parte de desenvolvimento de surfactantes, fluidos sob condições extremas, né, e simulações computacionais em multiscala. Então, você vai ver que inclusive até algumas das experiências que normalmente eram feitas em Santos, não eram as mesmas que feitas no campo de São Paulo, pelo fato da gente tentar trazer esse olhar, né,
que você teria na engenharia de petróleo, né? Então, mas, de novo, muita da discussão aqui, ela de fato não se limita, né, ao que vai ser trabalhado em engenharia de petróleo, mas pensando, né, nesse público, em particular o pessoal da Poli Santos, né, essa que é a ideia desse curso, em particular essa turma 191. Tá? Bom, então, o que é esse curso? Né? O curso, o que a gente usualmente pensa nele, seriam atividades experimentais que estariam cobrindo o que vocês veem na parte de mecânica ondulatória e fenômenos térmicos. Né? Obviamente, por conta desses isolamento social, como eu havia comentado anteriormente, né, e essa não possibilidade de estarmos no laboratório no momento, foram escolhidos alguns experimentos, né, da qual vocês vão poder estar experimentando, seja do ponto de vista de análise de dados, seja mesmo, né, realizando algumas simulações ou algumas experimentações, e pensando também, né, que é o principal ponto nessa disciplina, que é como fazer o tratamento de dados e como a gente poder estar interpretando esses dados. Né? Então, a ideia do curso, né, é prepará-los, né, prepará-las para o que vai estar vindo em termos de análise de dados, né, e poder estar utilizando, informando, né, que ao mesmo tempo interpretando algumas dessas medidas. Né? Mesmo da forma que vai estar sendo colocada aqui, né, ela vai ser essencial porque a gente vai estar vendo, por exemplo, física experimental B, né, se estiver fazendo os experimentos ou não, e você vai carregar muito dessa informação ao longo de toda a tua vida profissional. Então, até aqui, de fato, está trazendo algumas ferramentas que vão ajudá-los, né, nesse desenvolvimento. Né. Bom, então, o que é que a gente vai estar fazendo nesse semestre em particular, né, em termos de objetivos aqui do curso? Né? Acho que o primeiro é tentar desenvolver esses conceitos físicos que estão relacionados a medidas, e a gente vai escolher algumas situações que vocês vão poder fazer alguns experimentos, outros não, vocês vão estar utilizando de dados que a gente vai estar fornecendo, né? Mas, e também, né, está ligado ao desenvolvimento de técnicas de medida, né, que é o ponto principal nessa disciplina, mais do que os conceitos físicos, né, em si. Bom, a gente vai trabalhar bastante a questão do tratamento de dados, né, e é algo que talvez seja de super importância aqui na discussão. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, principalmente nessa primeira fase do curso, né, não hesitem em estar perguntando, porque o que vocês vão estar vendo, a grande parte dos problemas, né, que a gente você consegue identificar, seja nas correções, seja também no impacto dessa disciplina em outras ao longo do seu curso, ele tem a ver com a parte de tratamento de dados, né, bem como você vai estar apresentando esses dados, né, que é algo que a gente gostaria, né, que ao final do curso você tivesse essa noção e que de fato pudesse estar utilizando, né, ao longo de toda a sua carreira. Bom, finalmente, tem a questão do desenvolvimento de espírito crítico, né, que é, alguns dos casos, vocês vão lidar com situações que vão ter que se perguntar se aquelas medidas fazem sentido ou não, né, e da maneira como está sendo feita ou apresentada, se ela estaria fazendo o que é que a gente pode tirar, né, de informação a partir dessas informações e dessas medidas colocadas. Então, ao longo do semestre, a gente vai tentar desenvolver essas várias frentes, né, em cada um dos experimentos e atividades vai haver uma discussão em torno disso, né, e, ao final, né, do curso, eu entendo que talvez o ponto principal seja a capacidade de vocês estarem tanto fazendo tratamento de dados, como também apresentar esses dados de uma forma que seja ilustrando, né, o que a gente gostaria de ter. Bom, o que a gente vai fazer no semestre? Né? Então, a gente vai ter, felizmente, dada essa impossibilidade de estar fazendo os experimentos no laboratório, né, nós escalamos algumas atividades, experiências, que vocês vão poder ou realizar em casa ou utilizar elementos, né, ou recursos, né, à distância que eu vou estar mostrando aqui para vocês, né, hoje sobre o que a gente vai estar fazendo. Né. Então,
primeira atividade que a gente vai fazer é uma atividade chamada de reflexo motor, eu vou comentar em mais detalhes daqui a pouco. A segunda está ligada a uma experiência que era de queda livre, né, que a gente usava, por exemplo, para determinar quem seria a gravidade, né, em Santos, né. A terceira está ligada à parte de viscosidade, né, que é algo que para a parte de engenharia de petróleo é extremamente importante. E aqui, muitas das discussões, ela vai conversar com uma outra disciplina que vocês ou estão fazendo ou farão, né, na engenharia de petróleo, que é o de fenômenos de transporte. Bom, e bem como a atividade também de pêndulo de torção, que ela também está ligada à resposta, né, no caso do pêndulo, a meios fluidos, né, e a gente pode determinar, por exemplo, a propriedade de alguns óleos a partir dessas experimentações. Né. Então, além dessas atividades, né, nas próximas semanas, vocês vão ter uma outra atividade que está ligada a esse desenvolvimento de conceitos, né, em termos de tratamento de dados, né, e essas atividades são relativamente simples, a gente vai discutir quanto a essas atividades, tanto nas próximas semanas, né, nos próximos encontros e ao longo desse período, e lembrando que eu vou já falar sobre como é que vai ser computada aí as médias, né, mas ela tem uma importância que 10% da tua média vai depender desses exercícios, né, e lembre sempre, né, que hoje eu já vou passar essa informação sobre o cronograma, onde a gente vai estar, né, para cada uma dessas atividades vai ter um período onde ela vai estar acontecendo e vai estar disponível para vocês no sistema e-disciplinas, né, que eu já vou encaminhar para vocês aqui daqui a pouco. Tá? Bom, então essas são as atividades que a gente vai estar realizando, e a questão da média, né, essencialmente, como a gente vai estar realizando 4 atividades, né, 4 experimentos, e essa atividade de fixação, né, de conceitos, a média vai ser a média dos relatórios, né, vamos colocar assim, ela vai ser uma média das notas de cada uma das atividades, né. A sua média final, ela vai ser 90% da sua média do relatório, mais, né, 10% da média desses exercícios. Tá? Então, a sua média final vai ser composta a partir dessas atividades, né, que vai ser desenvolvidas ao longo do semestre. Bom, a frequência, né, como é que você faz uma frequência nesse espírito online? Então, qualquer um desses encontros, eles não vai estar contando como frequência, né, e todas essas atividades, né, vai estar sendo gravada e disponibilizada no YouTube, por exemplo, vocês podem estar acessando quando acharem pertinente, né. Então, mas, de qualquer forma, são convidados a estar participando desses encontros síncronos, né, que a gente vai estar realizando, mas não vai haver cobrança desses encontros. Entretanto, a frequência ela vai ser computada em termos das atividades realizadas, né, então a gente vai ter pelo menos 4 atividades, né, então, muito cuidado se você perder o prazo de algumas das atividades, porque isso vai contar como uma falta, né, e, no nosso caso aqui, para ser aprovado, né, sua média final vai ter que ser maior, igual a 5, né, onde essa média final é computada por essa expressão, né, 90% das notas relatórios, na média dos relatórios, 10% da média do exercício, e a frequência tem que ser maior, igual a 70%. Então, significa que se você perdeu das atividades, né, mais de uma atividade, em princípio, você não estaria sendo aprovado no curso. Tá? Bom, é também muito importante lembrar que não há recuperação nessa disciplina. Isso aqui vale não só para essa turma, mas todas as turmas, a gente está seguindo, né, o mesmo protocolo e as mesmas condições para todo mundo para esses cursos para a Escola Politécnica. Tá? Então, não vai haver a recuperação na disciplina, então muito cuidado com as atividades, né, os cronogramas que eu vou estar passando já hoje para vocês, tá? E, de qualquer forma, sempre antes de qualquer atividade, quando ela abrir, eu vou estar avisando, né, e quando ela estiver próxima a fechar, alguns dias antes, eu também vou estar avisando, né, no e-mail que vocês receberam, no e-mail oficial, que está na plataforma Júpiter.
né? Então, vai ser o mesmo e-mail que levou ao convite para você estar participando dessa discussão aqui, né? Então, nesse momento, alguém teria alguma dúvida, questões, eu vou falar depois mais detalhes sobre o curso, mas quanto à média, né, e presença, há alguma dúvida? Professor, Por favor. mas essas atividades eu tenho em quantos dias, ou como é que é, no mesmo dia, como é que é? Desculpa, acabou ficando enrolada a sua... Mas as atividades é para entregar no mesmo dia, ou dias para Eu vou entregar? comentar sobre isso agora. A gente vai ter um cronograma de cada uma dessas atividades, elas vão ser escalonadas, ou seja, vai estar acontecendo em diferentes tempos, né? Começando num determinado dia e terminando em um outro dia, né? E em seguida a gente inicia outra atividade. Então, Pode falar. a ideia é que, numa sequência, né, dessas atividades, ela vai estar ocorrendo ao longo do semestre, né, onde não haverá, acho que é um ponto importante, que não há como você estar refazendo essa atividade fora do período que vai estar sendo alocado. Outra, eu não entendi bem o raciocínio, é o seguinte, Eu vou, se você aguardar alguns instantinhos, vai ficar mais claro para você no próximo slide, tudo bem? Então, antes de estar respondendo a sua pergunta, deixa eu só comentar aqui sobre como é que a gente vai estar se comunicando, né? Então, para essa turma, e só para essa turma, né? Porque, de novo, acho que eu tenho uma preocupação como a gente tem um compromisso com a Poli Santos, né, em particular, e engenharia de petróleo, eu vou estar acompanhando vocês mais proximamente, né? Então, significa o seguinte, que a cada entrega, né, e eu vou colocar o cronograma das entregas e vai ficar claro para o colega, né, o questionamento dele, qual seria, né, então, se entrega no dia até o dia 16 de maio, no dia 17 a gente vai ter um encontro, e eu vou falar sobre o que é que, vou corrigir, né, no momento, a atividade, né, vocês já vão saber isso automaticamente pelo sistema, né, mas eu vou estar disponível para comentar sobre os principais erros e detalhes que eu possa ter detectado ao longo da correção, né. Então, isso vai acontecer em alguns dias. Para cada atividade, a gente vai ter um dia para conversar sobre essa atividade, né. Obviamente, você pode estar sempre me contactando pelo meu e-mail, né, mas a gente vai fazer grande parte das atividades a partir dessa plataforma do E-Disciplinas, que eu já vou colocar um endereço, né, e cada uma das atividades que a gente vai realizar, né, você também vai poder consultar, né, uma pessoa responsável, seja um professor, um monitor, através do Telegrama, né, então vocês vão, Telegram, desculpa. E essas informações, ela está nos experimentos, né, vai estar no E-Disciplinas para vocês poderem acessarem e perguntarem o que quiserem, né? Então, seja pela própria plataforma E-Disciplinas, ou se quiserem uma consulta aí direta comigo, pelo e-mail, né? Ou uma consulta para todas as pessoas que estão participando desse curso, né, que são da ordem de 1.000 pessoas, vocês podem colocar, vocês vão ter essas informações, esses mecanismos, né, para entrar em contato. Tudo bem? Bom, então, o que é que a gente vai ter de disponível como maneira de estar conversando? Primeiro, esse sistema do E-Disciplinas, que vocês muito provavelmente já conhecem, para quem ainda não conhece, vou apresentar aqui para vocês, né? Então, no edisciplinas.usp.br, né, você vai ter essa turma, o curso nosso é o 4323-201, e muito provavelmente o nome de vocês já está lá. Né? Então, quem nunca acessou, aqui eu posso ver quem de fato já acessou ou não, então a gente consegue monitorar esse tipo de informação, né? E a nossa turma, em especial, é a turma 191, né? Então, se você quiser ter mais detalhes sobre ela, essa aqui é vou colocar aqui no chat enquanto está
entrando aqui, que eles estão bem devagar. Então, nesse caso, eu posso procurar pela turma, né? No caso nosso, essa turma 2021, 191. Então, vocês já estão lá, né? Se algum de vocês não tiver, né? Por favor, pode colocar aqui no chat, que eu tento estar inscrevendo quem ainda não foi vinculado a essa turma em especial. Tá? Mas esses aqui vai ser onde a gente vai estar fazendo grande parte das movimentações do curso. Bom, vamos voltar lá depois. Eu também criei uma outra página, né, que seria essa aqui, eu vou disponibilizar para vocês também no chat, né, é específica para essa turma 91, né, que é a turma ligada à engenharia de petróleo, né, turma Santos. Né. E a partir daqui a gente vai ter alguns outros elementos que vamos utilizar, né, ao longo do curso, se acharem interessante. Bom, então, dadas essas duas informações, né, a gente vai voltar daqui a pouco a elas, mas sim, agora acho que devo responder a pergunta do colega. Né? Então, qual que é o nosso calendário? Né? Como é que vai estar realizando as atividades aqui? Né? Então, hoje eu estou essencialmente introduzindo o curso, né? Na próxima semana, a gente vai ter uma atividade assíncrona, né? Afinal de contas, é uma turma ímpar. Então, eu vou estar apresentando brevemente uma aula sobre a parte de tratamento de dados, que já existe alguns vídeos na própria plataforma, né, dado pelo professor, mas eu vou estar colocando dentro de uma perspectiva voltada a essa turma aqui em especial. Né. E no dia 26 de abril, né, de novo, retomando a questão das turmas ímpares, a gente vai ter uma atividade síncrona que, se vocês quiserem trazerem dúvidas, né, quanto às atividades nesse período, né, e sobre o que foi apresentado nessa aula anterior, vocês estão convidados, né, todo mundo está convidado a estar participando. Né. Então, essas aulas preparatórias, elas vão introduzir, né, a ideia de como fazer o tratamento de dados, que vai permear ao longo de todo o semestre, né, desse curso. Tá? Bom, e aí a gente vai ter algumas atividades, que são atividades remotas, que é importante, são entregas individuais, né? Então, cada um de vocês, né, qual é um diferencial dessa edição em relação à edição presencial, normalmente a gente faz as experiências em grupo, né? Aqui vão ser experiências individuais, entregas individuais, né? Então, experimentações individuais, que vão estar ligadas ou teu número USP, ou mesmo medidas que vocês vão estar realizando em casa. Né? Então, aquelas 4 atividades que eu comentei no início, né, cada uma delas vai ter um período a ser realizado, né, então minha sugestão é quanto antes, melhor, né, porque a tendência que a gente notou, por exemplo, nas experiências online no semestre passado, é que a tendência é deixar para os últimos dias. E aí você tem um volume de 1.000 pessoas acessando o sistema, né, para você colocar uma série de informações, o que pode tornar o sistema um pouco mais lento do que é o usual. Né. Então, vocês vão ter, para cada uma dessas atividades, esse período, né, para entrega. Então, a atividade do reflexo motor, ela começa a partir de hoje, vai estar disponível a partir de hoje, né, ela vai até, né, a entrega até o dia 9 de maio. Né. A de queda livre, no dia seguinte, 10 de maio até o dia 30 de maio, da viscosidade de 31 de maio a 20 de junho, e o pêndulo de torção de 21 de junho a 11 de julho. Tá? Então, nesse período, é o período que vocês vão poder acessar o sistema, né, realizar as experimentações e fazer a submissão da entrega, né, das entregas que são solicitadas. Tá? Então, note que, ao final de cada um desses períodos, né, de entrega, que normalmente acontece num domingo, no dia seguinte, que é uma segunda-feira, né, eu vou estar disponível para discutir com vocês, né, dúvidas e questões sobre as correções, né, do experimento anterior, e também uma pequena introdução do que vai ser feito
né, quanto ao próximo experimento. Então, vocês são convidados, são uma presença que não é obrigatória, né, e não vai ser cobrada a presença, né, ao longo desses 4 dias, que são os dias que seguem, né, cada uma das entregas. Tá? E só lembrando, né, que as entregas, os exercícios online, né, que eu só vou ter um certificado em relação a essa data, né, elas são entregas que vão, de novo, né, são entregas individuais, e vai corresponder a 10% da nota total. Tá? Então, todas essas informações, né, vocês conseguem obter a partir do e-disciplinas, né? Se você entrar na homepage do curso, né, no e-disciplinas, que é comum a todos os cursos, né, de Física Experimental A, vou tentar, enquanto ela vai estar passando aqui, quem havia me perguntado anteriormente, respondi a pergunta, está claro como vai ser o procedimento agora? Alguém tem alguma dúvida? Então, quem estiver acessando o Moodle, né, ou disciplinas, então essas informações vão estar todas lá, né, o cronograma das atividades, bem como, né, as datas de entregas. Tá? Essa aula inaugural, a nossa turma não está aqui, né, eu havia feito convite para vocês diretamente, mas todas as informações quanto à atividade 1, atividade 2, né, 3 e assim por diante, já constam, já vão estar disponíveis para vocês ao longo, né, para cada uma daquelas etapas. Bom, então, se alguém tiver alguma dúvida, fiquem à vontade de estar perguntando, né? O que a gente vai estar trazendo de diferente aqui para essa turma 191, né, turma de Santos. Então, uma forma de tirar, né, essa falta da vivência no laboratório, a gente, no ano passado, né, pouco antes da pandemia, na verdade, um projeto com monitor de graduação, a gente realizou as experiências, nós filmamos a experiência de física em realidade virtual, né, ou melhor, em vídeos em 360. Então, se você acessar a homepage do curso, né, e aqui nessa aba de realidade virtual, ela vai te levar, né, aos vários vídeos que nós realizamos das experiências reais, que foram, que, em princípio, seria interessante que você estivesse fazendo, né, no nosso laboratório lá em Santos, né. Então, eu vou pegar só um caso aqui. E o que você pode fazer com o mouse, você vai ter uma ideia, né, em 360 do que seria, né, aquelas experiências, tá? E a gente fez isso para todas elas, né? Então, até algumas são, assim, entendo que isso aqui é bem experimental, no sentido de que não houve, a gente estava experimentando mesmo uma câmera em 360, e aqui é o laboratório de Santos, para quem nunca visitou o laboratório de física, né? Então, ali você vai ter as várias, assim, os vários instrumentos que, em princípio, vocês vão estar usando online, mas aqui você pode ter uma ideia, né, do que seria esse experimento e olhar sobre diferentes ângulos, né, sobre diferentes vivenciando, né, de alguma forma, né, o que seria o laboratório em si, né. Acho que essa experiência é muito mais rica quando você usa, por exemplo, óculos de realidade virtual, né, obviamente você pode usar o seu smartphone para poder fazer essa experimentação. E se alguém tiver curiosidade de fazer, a gente tem um modelo, um template, que esse aqui é um projeto meu com escolas, né, de criar um óculos de realidade virtual usando apenas papelão
e garrafa PET. Fica, quem quiser, de alguma forma, experimentar, né, construir um desses, a gente consegue fazer, acho que em meia hora você consegue fazer um dispositivo desse, e você consegue experimentar, né, com realidade virtual, né, ter essa sensação de imersão dentro pelo menos dentro do laboratório em Santos, né, tem um gostinho do que seria, né, para esses experimentos. Então, as 3 atividades que a gente vai estar, de fato, realizando, né, virtualmente ou à distância, você vai poder experimentar ela a partir de vídeos em 360, né? Isso aqui é especial para a turma de Santos, né? Isso não vai estar disponibilizado para todas as turmas na PUC. Bom, o que é que vai estar sendo feito, né? Até acho que tem que consertar essa questão da data. O primeiro experimento, ele está ligado à medida do reflexo motor, né? E ele, na verdade, a grande motivação nossa, né, é ser capaz de poder utilizar a planilha de dados, poder fazer uma análise estatística de gráficos, né, dentro desse experimento. Isso aqui, de fato, vai ser uma experimentação que vocês vão estar realizando, né? Tá? A segunda medida, que é da queda livre, né, em princípio, não necessariamente a pergunta ideal seria em Santos, né? Mas a minha sugestão é que primeiro vocês possam vivenciar, experimentar com a parte de realidade virtual, né, o vídeo de imersão, para entenderem um pouco do que é que vai ser esse processo. E a ideia aqui era ser capaz de obter quem seria a aceleração da gravidade, né, e, do ponto de vista da física, né, experimentar, de fato, um movimento uniformemente acelerado, né. Bom, como a parte de tratamento de dados, a gente está interessado em mostrar como, de fato, é a parte de propagação de erros, né? Essa parte de propagação de erros, ela é a motivação para a próxima aula, que eu vou estar ministrando para vocês e disponibilizando naquele site que eu já acabei disponibilizando aqui no chat. Tá? Bom, finalmente a gente vai ter a experiência de viscosidade, né, que ela vai tratar da lei de Stokes, né, e é uma introdução da parte de hidrodinâmica. E, essencialmente, o que a gente vai estar obtendo seria o número de Reynolds e a viscosidade, né, para um determinado tipo de óleo. Então, a experiência é relativamente simples na prática, né, se você for pensar, deixa eu voltar lá ao vídeo, né. Você joga uma gotinha, uma bolinha, uma esfera, né, e ela vai passar por essa coluna, né. E a ideia era poder medir o tempo quando essa esfera ela acaba caindo, né, dentro nessa coluna de óleo. Então, com isso, a gente consegue determinar, né, tem uma série de medidas que são realizadas, o tamanho das esferas, né, para diferentes tamanhos, diferentes diâmetros, né, os tempos de queda e assim por diante. Então, algo é bem interessante se fazer, né? E aí eu vou deixar, acho que é um ponto que eu não havia comentado, qualquer um desses experimentos, quando a gente poder voltar, de fato, às experiências, ou melhor, poder usufruir, né, de atividades presenciais, né, eu fico à disposição de estar mostrando esses experimentos para vocês. Acho que é algo que é bem interessante de estar realizando na prática, de fato, né? E, finalmente, o pêndulo de torção, né, que a ideia é procurar, né, ver o comportamento de um pêndulo no ambiente, ao ar, e também, né, quando ele está imerso dentro de um fluido, no caso é o óleo, né. E a ideia aqui é estudar o movimento de oscilação, de torção harmônico, sem ou com amortecimento subcrítico, né, e também pensar em termos de técnicas de linearização, né, para a parte de tratamento de dados, né. Então, a experiência na prática, né, ela consistia desse disco, né, e a gente faz uma certa torção ao disco, e você conseguia medir, né, esse tempo de oscilação do disco no meio, né, que aqui no caso era um determinado tipo de óleo, e a partir dessa informação a gente inclusive conseguia obter qual tipo de óleo, né, qualquer resposta
a disciplina de torção para diferentes meios, né? Então, você tem um efeito de amortecimento ou não, o que é bem interessante de tornar, né, as experimentações aí com dinâmica de fluidos, né, e conversa bastante com algumas outras disciplinas, como o caso de fenômeno de transporte. Né. Bom, então, algumas observações finais, acho que é bom sempre chamar a atenção que não há nenhuma atividade substitutiva, não tem, também a gente não vai ter recuperação nessa disciplina, então, muito cuidado com aqueles tempos, né, o cronograma que está sendo colocado, ele, por conta do número de pessoas envolvidas, né, cerca de 1.000 pessoas, vão ser bastante rígidos em relação a esse tempo, né. Para cada uma das experimentações, né, e atividades, pode seguir rigorosamente as instruções, né, e havendo qualquer dúvida, não hesite em estar ou me contactando, né, ou contactando, né, para cada experimento a gente vai ter uma conta de Telegram, onde você vai poder colocar sua dúvida, né, e receber de volta. Inclusive, sua dúvida pode ser similar de outros colegas, né, dentro desse universo de pessoas que vão estar fazendo física experimental lá, e muito provavelmente essas informações já vão estar lá disponíveis, e você fique muito à vontade de escolher qualquer mecanismo que queira para estar entrando em contato conosco. Né. Bom, alguns cuidados quanto à submissão, né, dessas atividades. Né. Então, o que vai acontecer é que no ambiente do E-Disciplinas, né, eu vou voltar lá, quando você estiver preenchendo esse formulário eletrônico, né, então, cada uma dessas disciplinas vai ter um formulário para ser preenchido, né, e aí alguns cuidados que vão ajudar vocês, eu falo já desde o dia zero, né, ao longo do semestre. Né. É muito mais interessante vocês, às vezes, estarem você pode colocar separado, depois só fazer um copy-paste em relação ao formulário eletrônico, né. Com muito cuidado quando você tem arquivos que são editados fora do ambiente, né, porque o que vai acontecer é que o sistema não vai aceitar, e aí vai ficar parecendo que você submeteu, mas na verdade a informação não vai estar lá. Então, sempre, né, preencha o que está sendo solicitado no formulário eletrônico. Tá bem? Um outro problema que acontecia muito no ano passado, né, que foi essa tendência de estar anexando fotos, por exemplo, de gráficos, ou de resoluções, né, das questões. O problema das fotos é, de novo, é um tipo de arquivo que muitas das vezes o sistema, às vezes, ele não, a gente não consegue ver, né, não consegue ver, e vai constar como se você não fez. Né, então, muito cuidado. A ideia aqui é, de fato, usar sempre no formato PDF, né, quando for solicitado, seja tabela, gráficos, e outras informações, ou diretamente no formulário eletrônico, né, conforme as instruções que já estão colocadas lá. Né. E acho que não vale, né, reforçar essa ideia que, por favor, não anexem nem arquivos Excel, links do Google Drive, porque quando chegar para a gente que vai estar corrigindo, né, é como se vocês não tivessem submetido. Né. Então, portanto, o que vai ser válido é aquilo que está preenchido no formulário eletrônico ou, né, vai ser entregue no formato PDF, seja tabelas ou gráficos. Então, no próprio site, no próprio Disciplinas, tem informações de como vocês podem estar lidando com esses arquivos. Né. Então, se você olhar aqui, essa parte do material suplementar, né, dos vídeos recomendados, tem uma série de situações como você está fazendo, né, edições de equações em TeX, que é como LaTeX, né, que é o sistema que é usado no Moodle, bem como fazendo gráficos, né, usando diferentes plataformas. E eu, na próxima aula, vou falar um pouco sobre como está fazendo esses, podendo aproveitar, né, tanto do Excel quanto do Origin, ou qualquer outra ferramenta, ou algum outro software, que permita que você possa fazer gráficos, mas que, de alguma forma, você consiga exportar no formato que seja compatível com o que a gente tem no programa
duas disciplinas, né? E acho que seria, da minha parte, seria isso que eu teria para falar hoje, né? Vou parar aqui a gravação, mas, de qualquer forma, se alguém tiver alguma dúvida, né, fique à vontade de estar perguntando, e fico à disposição para qualquer... deixa eu só